Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Hoje é dia 8 de novembro de 2013, é uma sexta-feira. Nós estamos no verbete 2835, são 6 páginas, 52 logias e 31 máximas. O título do nosso verbete de hoje é Autodeterminação Ressexológica e a especialidade é Autossuperaciologia. Quem redigiu o verbete é a nossa verbetógrafa aqui veterana, a Marta Ramiro. E como o professor Valdo costuma falar, vocês tomam cuidado com ela, porque ela é especialista em ressexologia, tá certo? A Marta é licenciada e bacharel em Física, brasileira, voluntária da Conscienciologia desde janeiro de 1988, docente em Conscienciologia desde 1993 e também tenepsista desde 1998. Vamos aqui para a definição. A autodeterminação ressexológica é a ação ou efeito de aconsci homem ou mulher, praticante da técnica da ressexes, determinar, manter, insistir, persistir, intencionar, perseverar, firmar-se na realização da autoproex, a fim de superar os travões impeditivos da evolução pessoal com repercussão grupal. O holopensene pessoal das autossuperações, os proexos pensenes, a proexopensenidade, os voliciolino-pensenes, a voliciolino-pensenidade. O esclarecimento dosado junto ao grupo karma familiar, a relativa autonomia existencial, os reencontros de destino reciclados por meio das recomposições grupo-kármicas, o autodidatismo contínuo, o autoenfrentamento no âmbito do autorado tarístico, as superações diversificadas em prol da autoevolução, a acabativa das GESCONs de responsabilidade pessoal. Tem muito mais coisa na fatologia, muito mais do que 20 linhas, então vocês deem uma olhada aí com mais calma depois. Na parafatologia, a diminuição dos acidentes de percurso pessoal, a plateia extrafísica interferindo nos acertos grupocármicos, a Primener, a Cipriene. No detalhismo, nós temos 21 máximos. Chama atenção aqui na caracterologia, a verbetógrafa traz 10 tipos de desafios necessários ao reciclante. Na remissiologia, nós temos acomodação mimética, autodecisão crítica, autossuficiência evolutiva, know-how evolutivo e mega-ressexologia. O percentual de autodeterminação ressexológica evidencia o grau de persistência dos reciclantes existenciais na teática de autoenfrentamento e autossuperações dos desafios proexológicos. Você, na condição de reciclante existencial, já refletiu sobre a importância da autodeterminação ressexológica no alto desempenho proexológico? Quais as conclusões teáticas extraídas de tais reflexões? Na bibliografia específica, nós temos aí 9 itens. Passando agora para a mega-análise do professor João Paulo, nós destacamos aqui 20 itens. Autoplanejamento, autossustentação, autossuperação, antivitimização, autopersistência, semperapendência, autoorganização, autodesassédio, autoproex, autoesforço, megafoco, neofilia, desafio, prioridade, reeducação, ressexologia, voliciologia, autodecidologia, autoevoluciologia e autodeterminologia. Antes de passarmos aí a palavra para a professora Marta, queria lembrar que na quinta-feira que vem, no dia 14 de novembro, nós vamos ter 2 grandes eventos aqui na Cognópolis. Nós primeiro temos o lançamento de um livro, que é o Diário de Autocura, da Bárbara Ceotto. Vai ser quinta-feira, às 19 horas, juntamente com a comemoração de 20 anos do curso ECP2. Tá? Então, são 2 grandes eventos no mesmo dia e haverá transmissão online. Então, os teletertulianos vão poder assistir de casa, não só o lançamento do livro, como essa comemoração de 20 anos do curso ECP2. Então, vamos passar aqui para a professora Marta. Marta, vamos perguntar para você aquela pergunta crítica, né? Por que que você escolheu esse tema?
Bom, boa tarde a todos e obrigada pela oportunidade. Esse tema é muito importante no âmbito da reciclagem existencial, porque o rendimento proexológico ele vai depender muito do percentual de autodeterminação da Consim. Agora, é uma autodeterminação voltada para o aspecto cosmoético, para o aspecto interdimensional, de acordo com o paradigma consciencial, né? Então, quando a pessoa pega esse eixo, esse rumo, esse viés, fica muito mais fácil. Ela aproveita muito mais e faz uma reciclagem mais, vamos dizer assim, mais importante na vida, na existência dela. Entendi. Marta, você que estuda esse tema há tanto tempo, né? Como é que você vê essa autodeterminação em nós aqui? O que você acha? A gente falha? Onde a gente falha, na média? Você acha que você já viu algum ponto específico ou é muito generalizado? Eu vejo que nós, todos, estamos fazendo o melhor que nós podemos. É que as nossas experiências, elas são assim bem diversificadas. Elas são diferentes. Então, eu vejo que algumas pessoas têm vários trafores. Outras têm outros tipos de trafores. E, em termos de grupalidade, tudo isso é muito positivo. Agora, assim, o que eu vejo assim, de problemático é quando a pessoa tem determinados trafores e ela usa aquilo no sentido negativo, anticosmoético. Então, esse é o ponto assim, que prejudica não só a pessoa, como o grupo todo. Mas, demais, eu acho que todo mundo está fazendo o melhor que pode. Todos nós estamos nos esforçando. Estamos aí, né, Marta? Estamos aqui. Então, vamos lá. Olha, Marta, a primeira pergunta aqui é a verbetógrafa. Na primeira página, estrangeirismologia, ele pergunta aqui, o que é a nines recinológica? Que eu acho que é o primeiro estrangeirismo que você traz ali. Sim, aqui eu coloquei mais com o sentido assim de determinação mesmo, aquele sentido de persistência, aquele sentido... Não estou falando assim na palavra traduzida ao pé da letra, mas a questão da firmeza. Então, essa questão mais de rigidez é o que eu quis enfatizar. Tá ok? Então, nesse aspecto, é que a pessoa precisa verificar. Essa reciclagem intraconsciencial, ou as reciclagens intraconscienciais, elas têm assim uma certa força, uma certa determinação, um certo propósito maior? Então, isso eu vejo que é muito importante. E só para lembrar também que no nosso nível evolutivo, nós fazemos mais ressex do que recins. Conforme a consciência vai evoluindo, nós vamos investindo mais nas recins do que nas ressex. É interessante essa ideia. Desenvolve um pouquinho o que você pensa disso, Marta. Sim, na sociedade em que nós vivemos, na sociedade, o que é importante? Importante é status. O status é um valor. Agora, em conscienciologia, o importante são as mudanças que nós fazemos no sentido de melhorar os nossos aspectos intraconscienciais. Então, na SOCIM, a ascensão hierárquica é muito importante, é um valor. O nosso valor tem a ver com a ascensão evolutiva. Que é a recim que você está falando. Que é né? a recim, que depende de cada um de nós, do nosso fôlego, do nosso momento. Então, tudo isso é muito gradativo, né? Porque nós aprendemos com consciências mais evoluídas e, em alguns contextos, nós servimos de exemplo para outras consciências também. A outra pergunta, Marta, é assim, ó, dentro da estrangeirismologia ainda, tá? Como realizar o upgrade na carreira proexológica? Quando eu falo carreira proexológica, eu falo em termos de proex como um todo. Esse upgrade, ele não é conquistado de uma hora para outra, ele é bem vagaroso para ele ter consistência. Todas as mudanças que nós fazemos, todas as reciclagens, recins, elas visam essa questão aqui do upgrade. Agora, para uns, esse upgrade vai funcionar numa área. Para outras consciências, vai funcionar em outra área. Então, depende muito das características da pessoa, depende muito do momento evolutivo, depende de quanto ela aguenta mexer em determinados aspectos da sua intraconsciencialidade. A minha pergunta na argumentologia é dentro da caracterologia antivitimização. A adoção da antivitimização como norma de conduta. Você poderia explorar um pouquinho essa antivitimização?
No caso, eu vejo assim que o reciclante, ele tem esse processo de autovitimização muito arraigado. As manifestações do reciclante são todas permeadas pelo processo de vitimização. Não todas, mas grande parte. E essa vitimização dificulta muito o processo da cognição, o processo... Quando eu falo cognição, não é a cognição assim que é valorizada na SOCIM, mas a própria cognição que é obtida através do parapsiquismo, da inteligência evolutiva. Então, fica muito difícil da pessoa aprofundar o desenvolvimento da inteligência evolutiva com a questão da vitimização. Porque a vitimização, o processo emocional, bloqueia o acesso às ideias, à racionalidade. E daí, aproveitando até esse mesmo tema, o que você acha a respeito do reciclante ou da pessoa que não pode mais aplicar a inversão, às vezes se lamentar por isso? Uma coisa que eu já vi, eu não sou inversor nessa vida, ele começa aquela choradeira, assim, qual que é a tua opinião como reciclante, né? O que falta aí a pessoa fazer para sair dessa vitimização mesmo? Não pode ser inversor agora, e daí começa a se melindrar. Uma das coisas que eu falei na tertúlia passada, e é bom a gente repetir, é que a técnica da reciclagem não foi muito bem entendida ainda. Por quê? Porque a técnica da reciclagem é exatamente para as pessoas que perderam a oportunidade de aplicar a técnica da inversão. Então, se a pessoa está consciente de que ela está vivenciando uma situação, está passando por um contexto, é claro que aquele contexto faz parte da vida dela, da ProEx dela, da necessidade evolutiva dela. Agora, técnica é técnica. O importante que eu vejo para o reciclante é verificar quais as prioridades que ele defende. Mas são prioridades evolutivas, não são prioridades sociais. Quando eu falo prioridade evolutiva, aí entra o paradigma consciencial também. É a questão do estado vibracional, da TENEPS e daí por diante. Mapeamento da sinalética, coisas que nós precisamos trabalhar ainda, né? É nesse aspecto, tá? Então, assim, o professor Waldo mesmo já falou isso, ser reciclante ou ser inversor, ou seja, se a pessoa aplicar uma técnica ou aplicar outra técnica, isso passa a ser secundário, porque o mais importante é quanto ele está investindo nas mudanças intraconscienciais. Agora, é claro que a técnica da Invex, enquanto técnica, é mais avançada. Por quê? Porque ela prepara a pessoa desde a juventude para realizar uma boa ProEx. Mas assim, né, lembrando, dentro disso está falando, o reciclante pode chegar no complexos, né, Marco? Pois eu vejo que tem, pelo que eu observo, tem reciclantes aqui que já estão chegando na evoluciologia. Olha lá. Então, isso daí é uma coisa que a gente precisa verificar. Verificar, por exemplo, o que a pessoa faz. Legal. Eu não me baseio no que a pessoa diz, no que a pessoa fala, mas, por exemplo, quais são as ações, quais são as práticas interassistenciais que elas estão... qual é o público com o qual ela está trabalhando? Perfeito. A abrangência, né, do trabalho dela, né, Marta? Que às vezes é muito mais prioritário do que o título, né? Que sou isso, sou aquilo, né? É o resultado, né? E as pessoas ficam bem quietinhas, né? Então, quanto mais a pessoa fica quieta, mais ela está trabalhando. Então, eu estou analisando alguns reciclantes que realmente são pessoas assim exemplares. Marta, posso aproveitar o gancho da pergunta dela? Pois não? Eu acho que isso que você perguntou é bem importante, principalmente quando o jovem ele tem tudo para aplicar a técnica da Invex, enfim, perdeu, né? Sim. Mas o que acontece, eu acho que o grande problema, meu ponto de vista, pelo menos, é quando ele joga tudo pela janela. Por ter lá seus 26, 25, 26, 27, perdeu, e aí atira tudo e não aplica técnica nenhuma. Aí é que eu acho que é mais sério. E acha que é inversor. Exato, aí ele meio que dá uma, né, puxa Relaxada. o freio de mão, dá uma relaxada, e aí joga as técnicas e perde uma grande oportunidade, né, Marta? Sim. Agora, no caso do reciclante, por exemplo, uma coisa que eu vejo é essa transição entre os valores da sociedade e os valores conscienciais. Então, muitas vezes, para a pessoa sair dos valores intrafísicos, sociais, até chegar nos valores conscienciológicos, aplicar a inteligência evolutiva demora um certo tempo. Sim. Então, essa é a Tempo diferença e compreensão, também. isso aí. Bom, obrigada. Bem, então vou fazer uma pergunta aqui em Fatologia, página 15, primeira linha. Apesar de sermos intermissivistas procurando estar em dia com as neoinformações da CCCI, de que maneira manter a autoatualização
quanto aos conceitos da neociência conscienciologia. Quando eu falo Essa é brava. autoatualização, eu estou falando de questões trazidas pelo professor Valdo, nos livros anteriores, nos 700 experimentos. Será que nós já conseguimos vivenciar todos aqueles itens dos 700 experimentos? Então, eu trouxe aqui algumas questões que ele escreveu no Homo Sapiens Pacíficos, no Homo Sapiens Urbanizatus. Então, tem muita coisa escrita sobre, por exemplo, a questão do assédio mental somático, desassédio mental somático, que é uma coisa que ainda repercute muito em nós. A questão dos redutores do autodiscernimento. Isso daí é uma coisa que nós vivenciamos. E é verdade, ninguém fala muito mais, né, Marta? Não. Você lembrou bem. Porque isso já está escrito em várias outras publicações e nós ignoramos, né? E nós queremos sempre novidade, 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 sendo que nós já temos muitas informações que ainda não colocamos em prática. Agora, nós estamos vendo, né? Porque isso daí também é uma peneira. Às vezes você precisa dar 2 passos para frente, né? Aí volta, recupera aquela informação antiga, é o que nós estamos falando antes, né? A questão de você primeiro fazer um tipo de reciclagem, depois voltar a fazer uma outra que você já havia previsto, né? Já havia sentido a necessidade. Na Fatologia, página 15, terceira linha. Poderia falar mais dos reencontros de destino reciclados por meio de recomposições grupo-kármicas? Isso é bem interessante porque quem está vivendo aqui na CCCI passa por essas questões. Então, são subgrupos do passado, pessoas com as quais nós já tivemos um relacionamento. Na época, não foi positivo, mas depois aquilo limpou, se dissolveu. Então, os próprios amparadores, se a pessoa de fato está empenhada em melhorar-se, eles proporcionam esses reencontros, eles instalam um campo energético, eles fazem de tudo para que haja a questão da reconciliação. Porque o objetivo dos amparadores é que todo mundo cresça. Agora, quando a pessoa fica presa a uma ideia do passado, a um valor do passado, aí o problema, eles não podem fazer mais nada, né? Então, o limite quem dá para esses reencontros e também para essas superações são as pessoas que estão envolvidas. Um pouco, nem você falou de um pouco de abertismo, né? Para poder... Isso. Teoriologia, página 16. Poderia aprofundar a teoria dos poderes conscienciais? No livro Projeciologia, tem um capítulo que ele fala dos poderes conscienciais. É bem interessante a pessoa dar uma lida nesse capítulo, porque mostra muito a diferença daquele tipo de poder que nós entendemos aqui na dimensão intrafísica e os poderes que a consciência possui, que a consciência tem. Então, para a consciência, existem determinados poderes que são totalmente dispensados pela pessoa, pelo ser humano, pela consciência de modo geral. Então, esses valores conscienciais, eles são muito importantes no processo de desenvolvimento da consciência. Eu vejo que quanto mais a pessoa tem noção do processo evolutivo, mais ela investe nos poderes conscienciais e menos ela investe nos poderes intrafísicos. Porque o poder intrafísico ele está muito ligado ainda ao belicismo, àquela questão de superioridade, à questão de competição. Então, no processo evolutivo, imaginou, por exemplo, eu não imagino uma cena assim, 2 serenões brigando. Não, olha aqui, gente, não passa isso pela minha cabeça. Não dá, né, Marta? Eu fico pensando, como que poderia ser, né? Não tem como. Como seria isso, né, Marta? Como seria isso? Agora, realmente, esses poderes que ela trouxe aqui, que é a vontade, intenção, auto-organização e por aí vai, não é, Marta? Sim. É a base desse seu verbete, não é? Sim, exato, é. Agora, tudo isso focado para o lado evolutivo, para o Claro. lado consciencial. É onde a própria pessoa tem benefícios e isso gera benefícios também para outras pessoas ao redor, que vão começar a pensionizar e alimentar um holopensene semelhante ao dela. A verbetógrafa. Em Paradoxologia, na página 18. Poderia ampliar e explicar o último paradoxo da procedência da autossuficiência intraconsciencial em prol de todos? Por que o paradoxo? Deixa eu só localizar onde Vamos está lá, na página página 18. 18, o último paradoxo.
Paradoxologia, sim. Obrigada. O paradoxo da prevalência da autossuficiência intraconsciencial em prol de todos. Olha, aquelas consciências que já evoluíram e estão na nossa frente, para nós representa um exemplo de autodeterminação, de autossuficiência. Ou seja, elas evoluíram mais rápido e hoje indicam o caminho da evolução para cada um de nós. E eu acho que aí o paradoxo está bem nesse prefixo que você usou, né, Marta? Você usa autossuficiência para o outro. Eu acho que aí que ela usou esse prefixo que gerou essa interpretação, né? Essa paradoxologia. Quer dizer, você é autossuficiente. Então, é para você, até certo ponto. Mas não, nesse caso é em favor de todos, né? Eu acho que é aí que está... esse prefixo ele foi colocado exatamente com esse sentido mesmo, de sentido assim, esse auto não significa que tenha ligação com o verbetógrafo. É lógico. É um auto que tem ligação com alguém que o verbetógrafo percebeu que conseguiu superar esses obstáculos, né, evolutivos. Voltando aí na estrangeirismologia, Marta, na primeira página, segunda linha, poderia comentar o insight preciso? Esse insight é aquele que vem na hora certa, no momento certo. Algumas pessoas até podem usar o termo de extrapolação. Esses insights precisos, às vezes, eles são assim, aspectos que os amparadores trabalham. Às vezes, eles são patrocinados pelos amparadores. Às vezes, a própria consciência também tem essa questão do insight, né? O que ela deve fazer naquele contexto, naquele momento evolutivo. E você chama preciso justo porque naquela hora, naquele momento que ela está precisando. É essa a ideia que você... É o que faltava. É o que faltava. Isso. Perfeito. Então, a gente vê também, o professor Waldo falar muito a questão da sinalética, falar muito da sincronicidade. Então, essa sincronicidade também é bem interessante analisar por esse aspecto. Marta, aqui na paradoxologia, página 18, na segunda linha, você coloca também um paradoxo bastante valioso para a gente compreender mais, né? O paradoxo de quanto maior o autodomínio da intraconsciencialidade, maior a autoinstrumentalização para o aprofundamento da extraconsciencialidade. Olha, esse paradoxo ele é bem interessante porque nós voltamos ainda nos exemplos que nós temos, né? Uma consciência que evoluiu mais rápido é aquela que trabalhou com o processo da sua intraconsciencialidade. Então, ela tem certeza, tem convicção, ela está assim, totalmente lúcida com relação àquilo. Tá? Agora, como que ela começa a trabalhar e esse trabalho interfere nas outras consciências? Em primeiro lugar, pelas energias, pelo processo holopensênico que foi instalado. Então, tem muitas coisas que nós precisamos estudar ainda. Não dá para a gente citar tudo nesse momento. Teria que fazer um estudo mais aprofundado a respeito disso. Mas alguns vislumbres nós já possuímos. São itens importantes, né? Oi? Que são itens importantes para você dar à pessoa para refletir, né? São detalhes importantes, sim. Então, por exemplo, por que uma pessoa chegou a uma condição de evoluciólogo, de desperto? Alguma coisa, ele mexeu na intraconsciencialidade. Agora, o que ele mexeu? Ele mexeu em vários aspectos até chegar lá. Perfeito. Agora, o que eu preciso mexer para chegar à condição de desperticidade? Então, tudo isso são questões que a gente traz para o nosso micro-universo consciencial. Muito bom. Na fatologia, página 16, na nona linha, você coloca, oitava linha e nona linha, né? O investimento na qualificação pessoal a partir da convergência de interesses evolutivos. Olha, nós temos aqui na CCCI vários grupos, vários subgrupos. E quando cada pessoa investe na qualificação pessoal,
essas pessoas, muitas vezes, elas fazem convergência de interesse. Por exemplo, eu tenho interesse em trabalhar com o parapsiquismo. Então, as minhas ações serão voltadas para o parapsiquismo. Eu vou participar de dinâmica, eu vou fazer laboratório. Então, vou fazer uma série de ações, todas elas vão convergir para aquele objetivo máximo que eu tenho. Se o meu objetivo é trabalhar a intelectualidade, eu vou trabalhar com pessoas que têm a mesma afinidade, que têm o mesmo objetivo. Então, eu vou até o holociclo, vou até a holoteca, vou participar da IC de verbetografia. Então, há uma convergência de atividades, tanto no voluntariado quanto nas ações pessoais. Então, relacionar tudo que existe e, a partir dali, e verificar qual é o seu ponto mais forte, qual é o aspecto que realmente vai favorecer nesse ponto, nesse aspecto. Tá ok? Seria o predelineamento, né, da consciência. Aí, no caso... Vai podendo ir perfilar qual Isso. É a questão do foco. é o foco. Qual é o foco principal? Se o meu foco é chegar ali na frente, eu posso sair por essa porta, eu posso sair por aquela outra porta, ou posso sair por essa porta de cá. Agora, qual deles vai me dar maior ganho evolutivo? Eu vou aprender mais saindo através de qual porta? É esse raciocínio. Muito obrigada. Isso me faz lembrar o que a gente estava comentando antes de começar, que você disse que escrever o verbete mexe com vários atributos. Fala um pouquinho o que você teve de experiência, Mar. Então, antes de começar a tertúlia, eu sentei aqui e comecei a pensar em termos assim de escrita de verbete, né? Porque esse é o terceiro verbete esse ano. Estou assim muito feliz. O ano passado eu escrevi só um, esse ano são 3. Então, triplicou a produção. Triple não é suficiente, mas isso daí já é um começo. Ótimo, claro. Então, o que acontece na hora que a pessoa está escrevendo um verbete que ela vem aqui defender? São várias atividades que estão assim embutidas numa só. Primeiro lugar, o estudo. A pessoa precisa ler alguma coisa para escrever. Depois, a pesquisa. Depois vem a autopesquisa. Aí vem a redação. Depois da redação, ela submete a equipe de revisão. Essa equipe de revisão vai dar o parecer. Depois disso vem a publicação. E aí vem a defesa do verbete, que na realidade é uma aula. Então, tudo isso são várias ações que compõem a defesa do verbete. Agora, eu não falei o mais importante, que é a questão da supervisão, essa supervisão da equipe extrafísica que coordena os trabalhos da Conscienciologia. Então, é uma equipe extrafísica interessada na evolução de todo mundo. É uma equipe extrafísica interessada no autodesassédio mental somático de cada um de nós. Então, é bem importante porque nós entramos também numa grupalidade maior, numa grupalidade em que as pessoas que defenderam o verbete têm o mesmo tipo de interesse que cada um de nós tem. Tá? Colocar a sua ideia. A minha ideia é essa. A ideia de cada pessoa que escreve um verbete vai ser o resultado das vivências, das experiências que ela teve. Fica, então, um convite para que... É uma espécie de chancela de um possível autorrevezamento grupal. Né? Que você estava lembrando bem essa coisa de equipe, né? Sim. A pessoa entra na equipe, então ela entra nesse holopensene. É interessante as pessoas pensarem nisso, porque às vezes a gente pensa muito no meu verbete, porque é o verbete que eu vou defender, né? Mas existe um contexto maior, que a Marta está lembrando aqui, que pode ser muitas vezes mais interessante do que a gente olhar só o pequenininho, né? Com certeza. Vamos lá. Na página 16, Marta, na 5ª linha, o desvio de atenção no momento anterior às escolhas evolutivas. Você poderia falar um pouco para a gente com a sua experiência? Depois tem uma outra. Olha, essa questão do desvio de atenção, isso acontece muito no processo de algum trabalho que você está fazendo durante a própria realização da ProEx. Nem sempre essa autodeterminação, ela é uma coisa assim que vai ser assertiva sempre. Quando a pessoa está desempenhando a ProEx, desenvolvendo a ProEx, nós temos os nossos acertos, nós temos os nossos erros, e nós precisamos conviver bem com os dois tipos, né, de situações. Agora, a questão da desdramatização aí é muito importante, né?
Então, eu vejo que esses êxitos, a divisão de atenção, essa divisão de atenção é exatamente aquilo que a pessoa vai fazer na hora que ela está para tomar uma decisão. Eu escrevo um verbete ou eu vou tomar sorvete? Se eu tivesse um valor social mais arraigado, eu iria tomar sorvete. Agora, é proibido tomar sorvete? Não. Mas, por exemplo, quando você está assim, se esforçando para diminuir a massa corpórea, você vai fazer todo o possível para evitar alimentos que façam que você fique cada vez mais gorda. Então, não é inteligente, nesse momento, a pessoa escolher algo que seja contra aquilo que ela almeja, contra aquilo que ela esteja planejando. Então, essa divisão de atenção vai fazer com que a pessoa decida qual é o melhor caminho naquele momento. Agora aqui na página, na página 17, e numerologia. O soerguimento após as puxadas de tapete. Quem não tem? Essa questão de soerguimento, eu vejo que todos nós passamos por isso, né? E essas puxadas de tapete são normais. Eu não vejo que uma pessoa ela possa fazer puxada de tapete se ela estiver no juízo normal, se ela estiver desassediada. Então, quando a pessoa já está num nível assim de amparo, ela já não faz mais isso. Eu não vejo um amparador puxando o tapete. Eu chego o amparador da Mabel, eu vou puxar seu tapete. Assim, você nem avisa. Só para te ensinar. Só para te ensinar. Então, assim, é uma situação de inexperiência mesmo da consciência, né? E nós também, por várias vezes, em várias vidas, já passamos por essa situação. Então, é perfeitamente compreensível que isso aconteça, né? Aqui na binomiologia, também na página 17, você põe o binômio refém da autocognição para dever intermissivo. Você pode falar um pouquinho? Esse último binômio aqui, ele é muito sério. Por quê? Nós vamos voltar àquilo que nós estamos conversando há pouco tempo. A questão da cognição. Qual é o meu conhecimento? Eu tenho conhecimento do quê? Eu tenho conhecimento de artes, então vou fazer um verbete e defender do ponto de vista da conscienciologia. Qual é o meu conhecimento? Eu tenho conhecimento sobre ciência. Então, como que a conscienciologia vê a ciência? A pessoa que é refém desse autoconhecimento é a pessoa que está se esforçando para cumprir o seu dever assumido durante o curso intermissivo. Então, ela vem aqui, faz uma atualização das ideias que ela tem e ela deixa à disposição das pessoas que têm interesse naquele tipo de assunto. Por quê? Porque aí ela evita que essas pessoas possam cair nos mataburros que ela caiu. Então, por que, por exemplo, que eu defendo um tema X, um tema Y, um tema Z? Esse tema é cosmoético? Esse tema é evolutivo? Eu vejo que na enciclopédia alguns temas não vão entrar, não tem como entrar. Qual tema não vai entrar? Por exemplo, defesa do assassinato. Esse verbete... Ele pode entrar como um item de mega exemplo da anticosmoética, né? Como anticosmoética, assim, antievolutiva. Aí ele vai entrar nessa linha aí. Então, porque a nossa intenção, só um pouquinho, Mabel, a nossa intenção hoje é uma intenção de melhorar a nós próprios e também as outras consciências. Então, esses pensamentos antigos, bélicos, nós não temos mais isso, né? Mais alguma coisa? Tudo bem? Tem uma pergunta, então, aqui. A verbetógrafa, professora Marta Ramiro. Fatologia, página 16, quarta linha, de baixo para cima. Você traz a conquista da liberdade de expressão. Sim. Muitas são as reciclagens que tento manter desde que conheci a conscienciologia. Uma delas, na qual me foco, é a necessidade de ser mais clara na minha expressão oral. Não tendo outra ideia, decidi me preparar para uma prova de acesso à Universidade Espanhola, onde comentários de textos literários são exigidos. Confirmei ser justamente isso que devo desenvolver, encontrar palavras que resumam de maneira eficaz aquilo que se tem em mente. Em sua opinião, além do interesse sempre histórico e atual,
O estudo na filosofia potencializaria esse desenvolvimento? Que outras formações você poderia me aconselhar nesse sentido? Olha, a questão do conselho, eu não vejo que seja uma coisa assim tão positiva. Para fazer um tipo de avaliação, nós teríamos que conhecer melhor a pessoa, conhecer melhor a consciência. Com base nisso que você colocou, nós podemos traçar algumas hipóteses, que eu sou mais voltada ao campo da ciência do que da filosofia, né? Então, o que eu vejo é que, na ciência, nós trabalhamos com os experimentos. Então, nós fazemos experimentos, nós temos vivências, nós temos assim práticas, e essas práticas elas podem assim ser assim positivas e elas podem exigir novas práticas, podem exigir novos experimentos. Então, a questão do erro, no ponto de vista da conscienciologia, ele precisa ser analisado de uma outra maneira. Quando a pessoa erra e ela não tem interesse de errar, significa que ela pode ter mais atenuantes. O ideal é não errar, mas isso no nosso nível evolutivo ainda não é o que a gente pode assim usar. Agora, Marta, a gente podia fazer um convite para a colega, para ela defender um verbete. Não é verdade, Marta? Que é uma maneira dela treinar a fala, a oralidade, a concisão. Sim. Não é? Das respostas. É uma maneira, né? Ter que se expressar. Acho que a Rosa quer falar alguma coisa nesse Eu sentido. quero aproveitar para dizer que em fevereiro do ano que vem a gente vai começar um EAD da verbetografia. E se ela estiver interessada, ela pode já entrar em contato com o CAEC, que é 3525-2652, ou pelo e-mail caec@caec.org. E eu concordo com a Mabel e com a Marta, que filosofia eu acho que não vai levá-la a orientar mais o raciocínio. De repente fica mais fazer prolixa, a né? verbetografia, que ela tem essa visão de síntese, de análise de síntese, que talvez seja melhor para ela mesma. Então, a gente faz o convite para ela participar do EAD. Muito bom. Ok. Página 18, Marta. Sindromologia. A evitação da síndrome do ansiosismo. Como fazer isso? Olha, essa questão da síndrome do ansiosismo, eu estava vendo aqui que ele tem ligação com a redução do autodiscernimento. Redução do autodiscernimento. Porque quando nós ficamos ansiosos, nós temos o nosso discernimento mais reduzido. A nossa lucidez cai, e aí o nosso discernimento ele vai por água abaixo, vamos dizer assim. No meu caso pessoal, esse ansiosismo é uma coisa com a qual eu tenho trabalhado ultimamente. Agora, não é fácil, porque é um traço que eu já trago de vidas passadas, e, a partir daí, ele vai cada vez mais sofrendo um processo de mitridatismo. Porque eu não sei também se tem ligação com o taxipsiquismo, né? Porque, às vezes, você vê uma questão, mas aquela questão, para ser resolvida, às vezes precisa de um certo tempo, precisa de uma certa acalmia, precisam que sejam inseridas outras variáveis. E, nesse contexto do ansiosismo, a pessoa já quer a questão pronta, resolvida. Então, eu vejo aqui que o oposto à acalmia, a tranquilidade, é o que vai fazer com que a pessoa tenha mais acesso às ideias, ao raciocínio, ao discernimento, e aí tome as melhores decisões. Oi? Esses níveis de resiliência, quando nós falamos em resiliência, nós estamos falando na capacidade de... Ela vai refazer a pergunta, ok. porque o teletertuliano não escutou. Tá Estava ok. desligado o microfone. Tá ok. Fatologia, na página 16, a nona linha de baixo para cima, os níveis de resiliência diante dos percalços da vida. Cada pessoa, cada consciência,
têm um nível diferente de resiliência diante dos percalços da vida. Porque as reações que elas vão ter têm ligação com a resiliência. Se eu tenho uma certa força para poder superar alguns obstáculos, isso vai ser a meu favor. Agora, se eu tenho a questão da vitimização ainda muito arraigada no meu processo evolutivo, isso vai ser um problema. Então, aqui, quando eu falo assim em resiliência, essa resiliência, o ideal é que a gente cada vez mais fortaleça a resiliência. Cada vez se torne mais resistente, cada vez se torne mais persistente, se os obstáculos estiverem, de fato, fazendo com que nós permaneçamos estagnados evolutivamente. Essa resiliência visa fazer com que nós ganhemos mais força para poder superar os próximos obstáculos que nós nem sabemos ainda quais serão. De onde virão, de que modo virão, com quais consciências virão. Então, tudo isso são fatores que nós precisamos avaliar. Então, esses, vamos dizer, percalços de hoje, eles podem ser um indicativo do que virá pela frente, o que virá adiante. Ah, entendi. Por favor, a outra é a quarta linha, de baixo para cima, o mitridatismo gradual diante das energias conscienciais tóxicas. Nós vamos ganhando um certo mitridatismo com o tempo. Quando nós recebemos uma carga muito forte de energia tóxica, aquilo mexe com tudo. E eu estou falando bastante dessa questão dos redutores do autodiscernimento, mas isso daqui mexe muito com cada um de nós. É como se houvesse um encapsulamento do mental soma, um encapsulamento do paracérebro. Então, quando a pessoa começa a fazer mais estado vibracional, participar de cursos de campo, fazer exercício físico, tudo isso, a questão assim também das práticas interassistenciais, vai fazer com que ela se torne mais resistente ao contato com essas energias nocivas, essas energias tóxicas. Porque esse padrão de toxicidade, ele varia muito também de consciência para consciência. Uma coisa é nós entrarmos em contato com um assediador assim que é percebido pela maioria das pessoas. Agora, aquele assediador mais intelectual, mais mental somático, esse daí é mais difícil. Inclusive, até de você prestar assistência, participar do processo interassistencial. Agora, tem aqueles outros também, mais assim, ligados à baratrosfera. Esses daí também causam até uma certa lentidão em cada um de nós. Ok. Pelo padrão de energias, né? Ok, obrigada. Oi. Ligou o microfone? Liguei. Então, Marta, ali na teoriologia, página 16, eu gostaria que você comentasse, aí no final da segunda linha, teoria da traforologia, porque é importante, porque no dia a dia, a grande maioria, né, a gente tem tendência ao negativismo e, às vezes, assim, né, de ficar só olhando o defeito dos outros, né? Então, seria interessante você comentasse. Essa teoria da traforologia, uma coisa que eu observo, Keiko, é o seguinte: os amparadores, eles nos selecionam pelos trafores. E, muitas vezes, nós agimos pelos trafares. O grande problema é esse descompasso de condição. Né? São vários fatores aí, a questão de prisão à consciência do passado, a falta de reciclagem, a questão, como nós falamos aqui, dos valores. Ter, por exemplo, na escala hierárquica, um valor que pode ser conquistado do mesmo jeito que na SOCIM. Na escala evolutiva, a gente não vai ascender, assim, subir na escala evolutiva com os valores sociais. Então, por exemplo, se eu puxar o tapete da Mabel para evoluir, não é assim. Então, tem que ter cosmoética, tem que ter uma série de elementos, porque nós estamos trabalhando com um outro paradigma, num outro contexto, num outro momento, num outro modelo. Ficar atento ao holopensene, né?
Então, essa predominando. questão... Isso. A questão, por exemplo, do que a pessoa faz é muito importante. A questão do exemplo é uma questão assim bem importante mesmo. Tem a outra teoria também que eu acho importante, a teoria dos poderes conscienciais, que vem logo... Isso. Né, a utilização desses poderes. Né? Você poderia comentar também? A questão desses poderes que a consciência possui. Até eu falei, e é importante também, nós voltarmos ao livro Projeciologia e ler aquele capítulo que fala dos poderes conscienciais. Foi um capítulo que me chamou muita atenção na hora que eu li. Então, os poderes que a consciência tem são poderes ligados à evolução, são poderes ligados à interassistência. Ela usa a vontade para interassistir, a determinação para exteriorizar a energia. Naquele capítulo lá do Projeções da Consciência, quando a monja exteriorizou a energia, ela usou um poder consciencial. Para quê? Para destruir armas. Mas qual a intenção? É que aquelas armas não prejudicassem outras consciências. Porque todo mundo tem direito à vida. Então, usando esse tipo de raciocínio, é bem diferente. Os poderes, eles assumem um outro valor. Marta. Oi. Na página 35, eu queria que você falasse um pouquinho da sua citaciologia. O que você... Achei muito boa ela. Vencer a si próprio é a maior das vitórias. Você podia comentar sua associação aí com eu fiquei citação? Pensando aqui, a questão vencer a si próprio é a maior das vitórias. Na questão da autopesquisa, porque é a autopesquisa que vai fazer com que cada um de nós veja as lacunas, cada um de nós identifique aqueles aspectos que precisam ser mudados, ser reciclados. E, a partir daí, então, entra a questão da superação. Tá. Então, essa questão do vencer a si próprio, eu analisei aqui, fiz uma ligação com a autopesquisa. Ou seja, vencer os próprios trafares, então. Né? É. Ok. Obrigada. Tem uma pergunta aqui, só para aproveitar essa onda, que é assim, professora Marta, há pouco respondendo a uma questão, você comentou que um dos problemas que identifica na CCCI é o uso negativo de trafores. Poderia dar exemplos de como usar negativamente traços força? O uso negativo de trafores é quando a intenção da consciência é cosmoética. Então, a pessoa que tem boa comunicabilidade, mas ela sai falando mal de todo mundo. Esse é um tipo de trafor, que é a comunicação, usado de lado anticosmoético. Tem um conceito, né, Marta, que a gente podia lembrar aqui, que é aquele conceito de megatrafar composto, que é isso que a Marta está falando. Sim. Que você casa um trafor com um trafar, né? Exato. Então, entra bem nesse item aí, nessa questão. É. Eu até peguei aqui esse caso, por exemplo, a pessoa que é parapsíquica, mas ela é sedutora. Sim. Também. Aí vai gerar o quê? Uma fascinação grupal. Então, tem o trafor, mas como a Marta está comentando, combinou errado, fez uma química ali, uma alquimia, que não dá certo, né? Aí gera um trafor deslocado. Isso. Ok. Tem alguém aqui? Aqui na página 15, fatologia na quinta linha. É a necessidade de praticar exercícios físicos com regularidade, daí continua. Os alongamentos musculares indispensáveis à fisiologia humana, os benefícios da reciclagem alimentar e a reeducação alimentar permanente. Você poderia falar sobre esse cuidado com o soma, como ele pode ajudar a gente a ter mais base energética para sustentar essa determinação? Eu vejo que no meu caso pessoal, eu tive que fazer muito esforço para começar a fazer exercício físico, que eu não gosto de esteira. E aí, depois que eu fiz a cirurgia, aí eles falaram, você precisa fazer. Realmente, eu percebi que eu precisava. Por quê? Porque aumentou a fome. E aí eu falei, gente, eu não vou mais, vou ter que rodar daqui para frente, né? Ou eu rodo, ou então subo numa esteira. E eu comecei a praticar exercício, então, 40 minutos de esteira por dia. Agora a coisa está melhorando, você já vai fazendo outros exercícios também. Agora, você precisa colocar ali, gente... É um ultimátum que você dá para você mesmo, sabe? Então, pelo menos no meu caso é assim, porque essa questão de exercício físico
é uma coisa que mexe muito com o soma. Isso daí depois você vê que tem um benefício muito grande. O benefício da desintoxicação, o benefício da aceleração da digestão, o benefício de você ficar mais estável assim energeticamente, o benefício de você ter acesso assim com mais facilidade às ideias. Então, o sedentarismo, para mim, isso daí foi bem interessante, porque o médico tinha colocado no meu diagnóstico antes de eu fazer a cirurgia. Sedentarismo. Eu falei, mas sedentarismo? Como assim, né? E realmente era um sedentarismo. Agora que eu deixei de ser sedentária, que eu observo que realmente eu estava numa condição que não ia ter futuro, um futuro assim muito promissor. Você nada sabe, promissor. Marta tinha tem um amigo que ele diz assim, não tem que gostar, tem que fazer. É exato. Acabou, não tem que falar que eu gosto, não é esse. O problema é faz porque precisa, né? Exato. E agora você falou também dos alongamentos musculares, né? Então, isso daqui também é muito importante. Quando você faz os exercícios, no final tem a questão dos alongamentos. Agora, quem não pratica exercício físico, não sei se é necessidade, tem o Pilates, também é muito bom, mexer com a musculatura, você solta a musculatura, é excelente. Repercute bem para o corpo físico, né? Mexe com órgãos internos também. Agora, essa questão da reeducação alimentar permanente, porque você faz regime, você faz uma dieta, depois você volta. Chega um momento... Chega um momento em que você fala, não, agora chega, já não preciso mais comer essas coisas. Tem alimento que eu já não faço mais ingestão, porque eu sei, falo, isso daí vai me dar problema. Então, quando você aprende, depois demora décadas às vezes, você se recusa, né? Fala, não preciso mais passar por isso. Marta, pois não. A analogia entre a própria citaciologia que você tem ali do Platão e o que está na página 16, o ato de não se permitir desanimar diante das dificuldades da vida, mas no sentido de fazer o contrapontologia com a cosmoética, do início da aceitação para começar com autorrespeito para começar essa caminhada, para que a própria pessoa não exagere, digamos, por falta de cosmoética consigo mesmo nesse processo. O que eu vejo é que nessa condição em que a pessoa não se permite voltar atrás, não se permite retroceder, entra também muito a questão do parapsiquismo. Porque se você sabe que tem consciências que são parceiras evolutivas, você está num trabalho, você não pode voltar atrás, não devido ao seu ego, mas em função da parceria. Sim, sem dúvida eu concordo com você, mas o que eu queria destacar aqui é mais no sentido que a gente às vezes percebe da pessoa não ter respeito por si, ela exigir um excesso, ou exagerando, uma autossurra, digamos assim, né? Então, para eu não desanimar, mas com este olhar de continuar caminhando de acordo com o esticar da corda que ela suporta. O nosso problema é a questão que, acho que foi você que perguntou, da ansiedade. Do mesmo jeito que nós temos ansiedade para evoluir também. É que parece que a ansiedade está linkada com o não saber, né? As pessoas ficam mais ansiosas pela busca do não sei. Essa questão aí é uma questão que nós precisamos trabalhar bastante, né? Inclusive respeitando o nosso processo, o nosso momento, a nossa condição evolutiva. Sim, então, entram muitas variáveis aí. Esse assunto de vocês é complexo, né? Porque você tem que ser autoamparadora, mas também não pode ser auto-vitimizadora. Então, não. Existe um limite, né? Complicado. Exato. Aquilo ali. Sim. É um limite da autocomplacência com a autolimitação real. Sim. É esse contraponto cosmoético. É bem complexo esse assunto. Na prática, isso não é fácil. Não é fácil. Não é nada fácil. Nós estamos tentando, né? Estamos lá, estamos aí. Tá, né? Marta, na página 17, a trinomiologia, eu gostaria, se tu pudesses comentar e exemplificar, a inteligência evolutiva evidenciada pelo trinômio CPC, MPP, FEP. Olha, esse trinômio aqui é um trinômio que é bem interessante, pelo seguinte. A inteligência evolutiva, ela é expressa através de percentuais.
Nós temos percentuais diferentes de inteligência evolutiva num determinado contexto, em outro contexto já é um outro percentual, e daí por diante, né? O ideal é nós aprofundarmos cada vez mais a prática da inteligência evolutiva. Isso está atrelado ao Código Pessoal de Cosmoética. Quanto mais eu aprofundar as alíneas do meu CPC, vivenciar a cosmoética de uma maneira compatível ao fluxo cósmico, isso tende a mexer na minha inteligência evolutiva. Agora, precisa estar atrelado também ao meu manual de prioridades pessoais, só que essas prioridades também têm ligação com a evolução. Tudo isso é possível porque, no passado, cada um de nós já mexeu com isso. O quanto essas informações estão vincadas na nossa ficha evolutiva pessoal, na nossa holomemória, no nosso paracérebro. Então, por exemplo, eu vejo que existe um encadeamento aqui lógico, ou seja, para que a pessoa possa expressar um bom nível de inteligência evolutiva, o Código Pessoal de Cosmoética, as prioridades e a ficha evolutiva, elas precisam estar num patamar semelhante. Porque se algum desses itens aqui, até a professora Rosa me ajude, se for possível, se um desses itens aqui estiver assim menos desfavorecido, automaticamente vai haver um desequilíbrio aqui nessa equação. É como se fosse uma equação. Certo, professora Rosa? Pega o microfone, passar. Na página 17, na trinomiologia, ela fala desse trinômio, né? É o trinômio é o penúltimo. CPC, né? CPC. Eu não entendi a última pergunta que você me fez. Não, então, no caso, se houver uma desproporção entre esses elementos, esse trinômio aqui vai ficar capenga. Ah, sim. Mas olha só, ela está apelando para mim, que eu sou matemática, mas ela também é da área da física. Então, eu não entendi muito bem essa intervenção da Marta, mas nós somos duas da área exata. O problema é da mesma raiz, né? A mesma raiz de complicação. Mesma forma de complicação, entendeu? Essas questões são trabalhadas no balanço existencial? Ou qual a bibliografia que faz esse encadeamento aqui dessa questão da inteligência evolutiva? Onde eu posso buscar um aprofundamento? Olha, nós temos nos livros da Conscienciologia vários itens ligados à inteligência evolutiva. Inclusive, tem o boletins da Conscienciologia, uma matéria que o professor Valdo escreveu sobre inteligência evolutiva. Mesmo. Marta, que memória. É verdade, tem mesmo. Tem um no boletins, a Marta. Boletins exato. É. Tem o curso de teática do CPC, que vai ter uma turma começando logo, com a Cristina Aracaki e Everaldo Bergonzini. Isso é bem interessante. Que é o mesmo do complementar. Isso. Na página 17, na interaciologia, a última interação, a interação boliciolina-ectoplastia. Olha, aqui também é uma interação forte se o propósito for positivo. A questão da vontade, quando junta a vontade e uma energia mais densa, a tendência é realmente de haver um resultado positivo, um resultado cosmoético. Quer dizer que a ectoplasmia, né, Marta, ela é o combustível dessa história. Na realidade, ela funciona isso aí, né? Como um combustível daquela ideia que a pessoa quer plasmar. Na página 18, sindromologia coloca na penúltima linha, antepenúltima, o soerguimento da síndrome da dispersão consciencial. Como isso? No âmbito aqui da autodeterminação, é totalmente contraditório se pensar em dispersão consciencial. Porque na dispersão, a consciência gasta muita energia e o rendimento evolutivo dela é muito pouco.
Por isso que é importante que cada pessoa tenha o seu manual de prioridades, cada pessoa tenha o seu foco, cada pessoa faça a sua convergência de interesses, de atividades, de ações, porque são essas técnicas que vão catalisar o processo evolutivo da consciência. A autodeterminação, ela vai ser usada aqui num percentual maior, num percentual mais intenso. Tá? A verbetógrafa. Fatologia, página 16, terceira linha. Poderia ampliar a saída temporária da área de turbulência decorrente dos percalços à evolução? Às vezes, quando você não tem resposta para uma saída, e essa resposta imediata, o ideal é você se afastar dessa área de turbulência para evitar prejudicar as outras pessoas e a você também. Então, o que nós sabemos? Que toda a ProEx, ela é pessoal. Mas quando nós estamos num grupo, aquilo repercute nas outras pessoas. Então, se eu minimizar a realização da minha ProEx, isso vai afetar no outro, vai afetar no outro, vai afetar em todo mundo. E isso acontece com todos nós. Por isso que é importante, às vezes, quando a turbulência está muito intensa, a turbulência já é intensa, né? Mas tem mais, tem gradações também, tem gradações, né? Tem gradações. Então, o que acontece? A pessoa se afastando, você consegue perceber a situação de um outro jeito, de uma outra forma, num outro contexto, e voltar com uma solução mais apropriada para aquele momento. É a omissão superavitária. Nesse caso, acho que dentro dessa sua ideia aqui está trazendo a ideia da omissão, né? Você se omite por hora, até que em melhores momentos você retorne. Principiologia. Poderia falar mais sobre o princípio da economia de males? Tem nos 700 experimentos o princípio da economia de males. Ele é enunciado da seguinte maneira: dentre dois males inevitáveis, o ideal é a pessoa escolher o menor deles, aquele que vai causar menos danos. Então, esse princípio da economia de males, ele é um princípio cosmoético. Porque o que acontece? Toda a ProEx, ela é feita para auxiliar um número grande de consciências. Se um ato vai ajudar um número maior de consciências, isso é muito importante. Mas, se ele for ajudar um número menor de consciências, então, quem está participando está sendo anticosmoético, porque não está assim respeitando o limite e a necessidade da maioria das consciências ali envolvidas. Na argumentologia, página 19, item 6, GESCONS. O investimento no autorado com a publicação de obras conscienciológicas. Você poderia explorar um pouquinho mais esse item? Até você estava falando no início aí sobre a escrita do verbete, né? Poderia aprofundar? Sim. Agora, tem um verbete que nós estamos trabalhando, nós estamos criando um curso sobre reciclagem existencial. E esse verbete é função do intermissivista. Nós vamos inserir esse verbete no curso. Por quê? Porque esse verbete ele mostra o que se espera de um intermissivista. Interessante. Uma das questões é exatamente isso, é a questão da GESCONS, da publicação. Aqui ele cita 44 atividades, dentre elas a questão de amparadora, a questão da antitoxicomania, dos artigos, da autonomia. Então, vale a pena ler esse verbete com calma, porque realmente ele mexe muito com cada um de nós. Já está publicado esse verbete que você falou? Está publicado. Depois eu posso te passar essa cópia aqui. Só tem em frente, mas eu te passo, tá? E a questão também de itens que a gente nem imagina, mas são questões que são importantes para o nosso processo evolutivo. Uma coisa que a gente vê aqui é a questão assim da escrita. Por quê? Porque a escrita ela mexe com muita coisa. A escrita ela exige muito de nós. A escrita, ela exige estudo, exige pesquisa, exige autopesquisa,
exige superação. Então, ninguém fala isso na hora. O professor Valdo, escreve um livro, escreve um livro. Essa parte a gente não conta, né, Marta? Mas, sabe, aquela questão assim, do que está por trás disso, a questão do desassédio mental somático, que é um outro ponto também, eu vejo que é sério isso, e a gente não leva em consideração, não, é muito difícil, vamos deixar para lá. Mas não é assim. Sabe, se nós estamos aqui na dimensão intrafísica, é para tentar superar as nossas dificuldades. É que eu reparo, assim, conversando bastante com as pessoas, que algumas acham que as experiências delas são bobagens. Assim, isso daqui ninguém vai querer saber, isso daqui não é importante, quem que vai querer saber das minhas coisas? E eu vejo ao contrário, às vezes a gente não tem noção do quanto um detalhezinho da nossa biografia pode ajudar o outro, né? O que nós precisamos é ter um olhar mineiro. Sabe aquele olhar mineiro? O olhar mineiro é exatamente ver o que tem por trás dessa tarefa. O que vai mexer comigo. Agora, por exemplo, o que acontece? Às vezes, a pessoa não está assim, preparada para mexer com tanta coisa de uma vez só. Então, ela vai devagar. Não, mas eu tenho tanta facilidade para arrumar a casa? Sim, mas isso não é uma coisa assim tão evolutiva. É importante, mas não é a coisa mais importante que existe. Em termos evolutivos, né? Tá. Aqui na página 20, pegando o gancho da pergunta da colega, a frase enfática, eu acho que, se você puder aprofundar o percentual de autodeterminação ressexológica evidencia o grau, né, de persistência dos reciclantes existenciais na teática de autoenfrentamento e autossuperações do desafio. Você acha que esse percentual aqui é que faz a diferença? O que você acha que é o item mais importante aqui? Olha, aqui é assim, quando eu pensei na frase enfática, qual é o percentual de determinação que nós estamos usando para fazer os nossos autoenfrentamentos? Por exemplo, não quero mexer na escrita. Uhum. Eu vou pedir para a Mabel escrever um livro para mim. Ela já tem livro escrito, publicado? Por que ela não pode escrever para mim? Entendeu aí a questão da autodeterminação? Essa autodeterminação, ela é trazida para cada um de nós. Então, umas pessoas têm mais facilidade, outras pessoas têm menos facilidade. E é exatamente isso. Eu tenho que mexer naquele ponto que causa desconforto para mim, não é para o outro. Agora, o grande erro, eu acho, nessa história toda, né, Marta, é essa autocrença de não ser possível. Essa autocrença de não ser capaz. Não é? Que isso é justamente a anti-ressex. Essa crença, ela é a anti-ressex. Porque, vamos pensar logicamente, a gente olha aqui uma microminoria, microminoria desse planeta que tem acesso a essas ideias. Sim. Não é possível que nós aqui não tenhamos nada para dizer. Agora, a gente vê, por exemplo, no caso, o esforço que o amparador fez para trazer cada um de nós aqui. O esforço que tem, assim, em termos de grupo evolutivo, a grupalidade, as pessoas, o trabalho do professor Valdo, as mini-tertúlias, os amparadores, a paralencologia. E a gente não porque às vezes eu fico pensando o seguinte, né? No curso intermissivo, lá a gente dava conta. Vamos dizer assim, lá a gente se achava que estava, né, concordou com os termos. Agora chega aqui, a gente esqueceu o que é esse peditivo, né? Porque senão era para ser um pouquinho mais fácil. Mas a gente sabe que não é. Exige muito esforço, muito suor sangue mesmo para conseguir esse percentual de superação. Mas aí é que está. Uma coisa assim que eu penso é o seguinte: o nosso processo evolutivo, ele é assim mesmo. Nós vamos evoluir quando o nosso percentual de inteligência evolutiva for usado independente da dimensão. Isso já acontece com as consciências mais evoluídas. Perfeito. Por exemplo, o serenão, ele vem aqui, o nível de inteligência evolutiva dele é outro. Agora o nosso. Então, você coloca no percentual seria de inteligência evolutiva. A dificuldade aqui no intrafísico, fazer essa recuperação, é isso? O nosso problema aqui, muitas vezes, eu vejo que às vezes algumas pessoas, elas se importam muito com a questão da cultura. Isso é importante? Agora, o mais importante é a nossa paraprocedência lá. É a questão da holomemória, das informações do curso intermissivo.
Então, os amparadores, eles não estão esperando que eu faça um tratado sobre história, sobre geografia, sobre política, nada disso. Eles estão esperando que eu materialize as informações do curso intermissivo com o paradigma consciencial. Simples assim. Agora, eu não tenho ainda gabarito para isso. Você falou simples, não simples assim. Agora, o que acontece? Se a gente começar a frequentar o holociclo, a holoteca, lá tem um holopensene que favorece essa, vamos dizer, acesso à memória integral, às mini-tertúlias. O que o professor Aldo faz? Ele instiga a gente. Hoje eu estava observando, até nas piadinhas, ele diz alguma coisa ligada à retrocognição. E a gente, muitas vezes, ri da piada e não faz conexão com aquilo. Sabe? É muito interessante. Ri do baixo percentual dela. Eu acho que um saldo dessa conversa também é o que a Marta está trazendo bem sério no verbete, que é a antivitimização perante o desafio da escrita. Porque se a pessoa ela entra derrotada, já entrou derrotada, né? Alguém, aí ela não consegue. E outra coisa que eu costumo falar, não sei se ajuda, o livro, ele não é um assediador na nossa vida. O livro, ele tem que ser visto como um amparador, não é, Marta? Então, ele vem para nos ajudar. Ele não é uma guerra, eu e o livro. Hoje eu vou guerrear com o meu livro, porque eu tenho que escrever mais uma página. Não, né? Eu vou abraçar a causa. Não é? Aquele acolhimento, porque aí vai ficar mais fácil a nossa guerra, quem sabe diminua, né? Que é a guerra dos reciclantes, que tem que correr atrás. Eu penso que essa postura íntima ajuda nisso. Eu vejo assim, é o livro e o verbete. Porque tem certos colegas que você não pode nem tocar muito no assunto. Aquilo ali, ele sabe que fica meio... Entendeu? Eu vejo que é os dois assuntos, tanto o livro como o verbete. Às vezes a gente tem a intenção de ajudar um colega, a gente começa a tocar no assunto do verbete, a pessoa já começa o mecanismo de defesa e diz assim que acha que você está se exaltando, entendeu? Mas não é, você quer... Sabe? Então, eu vejo assim, que é duas coisas que estamos assim na CCI, né? É isso aí. Então, eu vou explorar mais você, porque o teu tema, né, que é reciclar nesses dois. Agora, a reciclagem, a gente precisa, assim, por exemplo, eu aprendi, depois de muito tempo, a evitar a questão, estou tentando, do ansiosismo, da ansiedade. Por quê? Porque uma coisa que é boa para mim, que é boa para a nossa amiga aqui, pode não ser para um terceiro nesse momento evolutivo. Quem sabe se, na hora que eu fizer o meu livro, se a pessoa que estiver predisposta fizer o livro dela, isso não vai criar uma massa, mudar o holopensene, e a pessoa também não vai se interessar. Puxa, mas como é que você fez isso daqui? Então, esses mecanismos assim, quando, nossa, essa questão de ver o melhor e querer que todo mundo veja aquilo, às vezes, naquele momento, naquele contexto, para aquela consciência, ela não está assim com aquele foco. Ela tem outras prioridades e nós estamos atrapalhando as prioridades dela. Entendi. Marta, mas como é que você vê nesse momento a questão do restringimento intrafísico, né? Dessa questão de lembrar o curso intermissivo que você colocou agora? Eu vejo que é uma coisa assim bem prática mesmo. Então, nós temos assim uma ideia de que o nosso curso intermissivo ele precisa ser rememorado de uma maneira assim muito lúcida e na realidade podem ser conta-gotas. Na hora, por exemplo, que eu vejo, olha, essa ideia X, Y, Z, isso é importante. Aquilo pode ter relação com o meu curso intermissivo. Eu não vou lembrar do curso intermissivo 100%, eu não lembro do meu curso intermissivo 100%. Mas na hora que a gente começa a escrever, nós vamos começar a fazer uma análise. Qual é o termo que apareceu com mais frequência? Qual é a ideia que eu defendo? Eu defendo uma ideia dessa vida ou da vida anterior? Isso já é a materialização do meu curso intermissivo. Isso vai vindo aos poucos, vai vindo devagarzinho. O problema é que nós não temos paciência, né? Nós queremos ter uma retrocognição com o transmentor falando, não, é isso mesmo, agora eu assino o seu tratado. A coisa não funciona desse jeito, né? Porque a nossa holomemória, a nossa memória já é difícil de funcionar. Que dirá a holomemória que está em outro veículo, em outra dimensão, e precisa de determinados estímulos? O estímulo que eu vejo é realmente a escrita. A verbetógrafa
Trinomiologia, página 17. Gostaria que comentasse o último trinômio, catálise evolutiva, autorrevezamento, autoproexis. Esse trinômio aqui, quando nós falamos em catálise evolutiva, significa que a pessoa já trabalhou bastante com a questão da autodeterminação. Ela já tem assim um percentual de vivência da autodeterminação bem intenso. Possivelmente, ela já fez também esse autorrevezamento em vidas passadas, logicamente, né? O autorrevezamento já foi feito. E aí, a autoproex, para ela, passa a ser um desafio, mas um desafio que não traz assim aquela questão de sofrimento, não traz mais a questão de uma impossibilidade. Então, ela já está trabalhando melhor com essas causas, né? Então, já é mais aceitável para ela a autoproex devido às experiências anteriores, às experiências de vidas passadas. Tá? Na página 16, no final da 8ª linha, de cima para baixo, a continuação, a atualização e a ampliação dos trabalhos desenvolvidos no retrossomas. Isso daqui tem a ver com a nossa ficha evolutiva. Por quê? Quando nós falamos em programação existencial, ProEx, a ProEx é feita com base nos nossos trafores. Se a ProEx é feita com base nos nossos trafores, significa que esses traços já foram desenvolvidos em vidas anteriores, em vidas passadas. Circunstancialmente, nós podemos estar passando por alguma questão, por alguma situação, onde nós não temos assim muita possibilidade de usar na totalidade esses trafores. Mas eles existem, estão num processo latente, e só na hora que você começar a exercitá-los é que eles virão à tona com muito mais força, com muito mais garra, tá? Então, essa questão aqui eu vejo que é importante no sentido assim de nós verificarmos quais são os meus trafores. Qual é aquele trafor que eu tenho, mas eu não quero mexer, porque eu acho que ele não existe? Como é que é isso, Marta? Fala um pouquinho mais disso aí, com aquele trafor que eu tenho e não quero mexer. Olha, por exemplo, uma pessoa vem aqui na dimensão intrafísica, mas ela começa a trabalhar com atividades secundárias, que envolvam, por exemplo, o uso do cerebelo. Mas ela já teve aquela possibilidade de trabalhar com mental soma em vidas anteriores. Como nessa vida ela está trabalhando muito com aspectos mais ligados ao cerebelo, é como se ela tivesse, como se ela não tivesse desenvolvido essa habilidade nas vidas anteriores, nas vidas passadas. Você acha que é uma negação? É uma negação isso, será? Seria um tipo de desconhecimento, esquecimento, alguma coisa nesse sentido. Vai dar muito trabalho também. Coisas que vão dar muito trabalho, o reciclante foge muito. Coisas que vão exigir esforço pessoal, o reciclante foge muito. Então, o que nós vemos é que a autodeterminação, ela tem ligação com o autoesforço. Sem autoesforço, para nós fica muito difícil tudo. Perfeito. Aqui, Marta, na 4ª linha, também na mesma página, é a conquista da liberdade de expressão. Eu vejo que essa liberdade de expressão, ela é uma conquista de todo reciclante existencial. Isso daí tem também nos 700 experimentos, né? essa frase, qualidade de expressão. Agora, como é que é essa expressão? Essa expressão não é só através da comunicação verbal. É através de todo e qualquer tipo de comunicação, de expressão da consciência. Expressão emocional, expressão, vamos dizer, instintiva dos instintos, como que a pessoa se expressa na hora que ela está agindo sob forte tensão dos instintos. Então, tudo isso são coisas que nós verificamos que são passíveis de reciclagem também. No meu dia a dia,
predominam mais as expressões emocionais, predominam mais as expressões racionais? O que predomina? Por aí nós podemos fazer uma avaliação. Eu começo a minha autopesquisa por onde? O que eu preciso, vamos dizer assim, usar mais um percentual maior de determinação, de garra? Esse é o indicativo de onde a pessoa pode começar a fazer as suas pesquisas. Tá? Tudo certo? Então, eu ia fazer a mesma pergunta que a Maria Luísa falou. Era justamente a conquista da liberdade de expressão, só que eu queria que você fizesse um contraponto com o que você estava falando agora há pouco, da GESCOM, da escrita da GESCOM, né? O quanto que é necessário a pessoa se sentir com essa liberdade de expressão para escrever. Queria que você falasse, se você tem já tinha pensado, fez essa conexão com esse assunto, alguma coisa assim? Não, mas, por exemplo, a questão da liberdade de expressão, todo mundo tem liberdade de expressão. Agora, o problema é a pessoa usar essa liberdade de expressão. Então, saber que tem, né? Sim. Agora, por exemplo, também verificar qual é a qualidade dessa expressão. Ficou claro, Sandra? Porque, assim, se eu tenho uma expressão onde eu digo muito palavrão, escrevo uma porção de bobagem, eu não vou querer que isso apareça. Porque aí eu tenho uma postura dúbia, é uma Marta que pensa uma coisa e escreve outra. Essa liberdade de expressão, eu vejo que ela tem que ser trazida no nosso nível, aí no caso, algumas pessoas já estão vivenciando isso, para o lado evolutivo, para o lado cosmoético. Então, nós já escrevemos muita bobagem, muita besteira, muito palavrão. Nós não precisamos mais disso. Porque isso retrata também as nossas companhias extrafísicas, né? Retrata, por exemplo, se eu estou amparada, será que um amparador vai querer escrever palavrão, vai querer escrever uma porção de coisas negativas? Isso daí eu vejo que é um ponto assim, bem interessante. Marta, eu pensei assim também que, da mesma forma que você falou, para você defender a Thares, também você precisa ter a coragem, né? De defender aquilo e manter aquilo e bancar aquilo, né? Foi nesse sentido que eu estava querendo que você fizesse esse contraponto, né? Então, porque a pessoa, às vezes, ela fica pusilânime de escrever alguma coisa porque ela não banca aquela informação, né? Ela não tem a liberdade de expressão, ela não banca aquela informação do ponto de vista da sua teática, daquilo que ela está fazendo. Então, nesse sentido, assim, a conquista da liberdade de expressão, no meu ponto de vista, seria algo assim, a pessoa da teática dela, né? Quanto mais teática ela tiver, mais ela vai ter essa possibilidade de expressar aquilo, principalmente na escrita, né, ou falando, alguma coisa assim. Eu não sei se é por aí. Não, está perfeito, Sandra. É que, na hora que você começou a falar, eu lembrei de alguns pontos que nós já havíamos conversado. A questão da escrita do verbete. O que a escrita do verbete exige? E eu vou repetir, porque eu acho interessante isso, né? Quando a pessoa escreve um verbete, ela passa por vários processos, e esses processos nem sempre são identificados. Primeiro, o tipo de tema que ela vai escrever. Ela não vai escrever, por exemplo, eu não vou escrever um tema que eu não tenha vivência, que eu não tenha experiência. Chegar aqui e não vou falar nada. Outra coisa é a questão do estudo. Eu preciso ler alguma coisa referente àquele assunto. A pesquisa. Eu preciso pesquisar mais profundamente aquele assunto para poder embasar, para poder responder de uma maneira que fique mais claro para as pessoas. Aí vem a questão da escrita do verbete, dentro dos padrões da Enciclopédia da Conscienciologia. Vem a revisão, depois da revisão vem a publicação, junto com outros artigos de outras pessoas, de outras consciências, e depois disso vem a docência, que é a aula. Como que eu vou dar aula de um assunto que eu desconheço? Por exemplo, eu vou falar o que acontece lá com a Consciência Livre. Eu não sei. Eu não tenho informação. Outra questão também, Sandra, é que a escrita do verbete, ele ajuda cada um de nós a manter mais contato com os amparadores da Conscienciologia, interessados em que cada um de nós tenha e faça o download mais rápido do paracérebro de cada um de nós.
Então, é importante isso, né? Valorizar todo esse amparo que existe, que está à disposição e que nós estamos desperdiçando. Nós estamos desperdiçando as pesquisas no holociclo, nós estamos desperdiçando as pesquisas na holoteca. E outro dia foi bem interessante, daí assim, eu estava vendo 2 pessoas conversando. Mas as 2 pessoas conversavam sobre ideias. Eu falo, gente, mas isso deve ser coisa de Comunex avançada. Eu fiquei pensando, já pensou quando aqui, na Cognópolis, a maioria de nós estiver fazendo isso, discutindo ideias, debatendo ideias, mas estava muito bonito, sabe? Uma energia assim gostosa, saudável, positiva. Mas então, o que está acontecendo aqui é... Então, a gente verifica que esse procedimento, quando ele passar a ser normal, ser rotineiro para todas as consciências, ou então a maioria das consciências, isso daí já vai ser assim um ganho evolutivo em termos de holopensene, em termos de grupalidade. Então, isso tudo é muito rico, né? Bem interessante mesmo. Ficou claro, Sandra? Ok. Continuando. Na página 16, na parafatologia, a plateia extrafísica interferindo nos acertos grupocármico. Como Sim. que é esse acerto e a O que plateia? eu pensei é assim, que nós temos assim muitos amparadores que estão interessados em que todo mundo cresça, em que todo mundo evolua, em que todo mundo faça as suas reciclagens. Agora, depende de cada um de nós. Eu aceito a companhia dos amparadores, eu aceito a parceria dos amparadores, ou eu quero defender as minhas necessidades, aquilo que eu acho que é muito importante para mim. Se eu quiser defender aquilo que eu acho que é muito importante para mim, eu posso estar ligada aos assediadores. Sim. Eu não estou vendo o todo, não estou vendo o conjunto. Então, isso daí é um problema. Agora, essa questão de plateia, na plateia tem amparadores, tem assediadores, tem guia cego, tem mega assediadores, tem de tudo. Mas daí, no caso, assim, os assediadores não são assistidos daí? Como que acontece a assistência nessa? Eles dependem do posicionamento da Consim. Por exemplo, eu quero mudar? Eu quero reciclar? Daí agora eu entendi. O intrafísico vai interferir no extrafísico e daí vai... Agora caiu a ficha. O objetivo é todo mundo crescer. O objetivo é todo mundo evoluir. É lógico que é proporcional. Tá. Proporcional a quê? Proporcional às concessões, proporcional ao autodiscernimento, proporcional a nós, cada um de nós, ter a visão do que vai ser melhor para a maioria das consciências. Então, tudo isso são variáveis que a gente não pode esquecer. Tá, obrigada. Marta. Oi. Parabéns pelo verbete e principalmente pela clareza como você está defendendo cada item dele. Viu? Agora, na página 17, na enumerologia, na terceira linha, tem assim, no finalzinho dela, o esclarecimento às incompreensões alheias. Você podia falar para mim o que você pensou quando você colocou isso? Se é das outras pessoas para você, de você que eu digo da Consim, né? Uhum. Da Consim para as outras pessoas, e se você vê alguma técnica específica para ver em que situação você precisa esclarecer, em que momento você não deve esclarecer, se é sempre, e que técnica que você usa, enfim, clareie aí para a gente esse item, por favor. Esse esclarecimento às incompreensões alheias, aí depende muito. Por quê? Porque tarefas assistenciais, nós temos de 2 tipos. Uma delas é a TACOM e a outra é a TARES. O ideal seria nós podermos fazer TARES o tempo todo, mas nem nós aguentamos TARES o tempo todo. Então, em determinados momentos, nós precisamos fazer TACOM. Agora, essas incompreensões alheias também variam muito de consciência para consciência. Porque, às vezes, você está vendo um determinado aspecto que a outra pessoa não está vendo. O seu aspecto é melhor? Nem sempre. Mas
nos contingenciamentos, nos resultados, nos efeitos, você vê que a ideia que a outra pessoa tem naquele momento evolutivo não é o mais adequado, devido às repercussões que poderá trazer. Por exemplo, alguém de nós gostaria de ser operado por um falso cirurgião? Penso que não. Penso que não. Não. Então, o que acontece com a sociedade hoje? A sociedade hoje, ela está assim num processo em que o estudo sofreu uma alteração muito brusca. Quando eu lecionava, uma vez nós reprovamos uma aluna. E os professores reprovaram por quê? Porque a aluna não ia à escola. Chegou no final do ano, o pai da menina foi defendê-la. E eles foram até a diretoria, foram à Secretaria da Educação, e a Secretaria da Educação aprovou a menina. Ela não frequentou aula. Então, ela não teve conteúdo, não teve... Agora, que tipo de profissional que vai ser essa menina que não passou pela escolaridade? Simplesmente ela entrou por debaixo do pano. O pai defendeu, o pai ajudou. Olha só a interprisão. Então, quando nós falamos em termos de conscienciologia, o importante não é aquela pessoa ter um cargo excelente, maravilhoso. O mais importante são as reciclagens que ela vai fazer para uma na próxima vida ela estar em melhores condições. Agora, não dá para você falar isso na Socin. Então, na Socin, o que vale é o agora. Estou vendo ali, não, aquilo lá é o melhor para mim, eu vou conquistar aquilo. Agora, em termos evolutivos, está furado. Não tem negocinho, a questão da negociação aí é um aspecto que... Uma coisa é você ajudar a consciência, mas naquilo que ela precisa, não naquilo que ela quer. Então, os professores todos, nessa época, aí, eles foram derrotados, né? Porque veio um poder superior e simplesmente foi contra a ética que estava sendo debatida ali. Tá, eu entendi. Você está falando de incompreensões do ponto de vista geral, de vida, de conceitos, de modo de pensar. É uma maneira mais ampla de pensar. Eu tinha pensado pequeno. Eu tinha pensado na questão da incompreensão, tipo, um incompreender o outro, entendeu? Mas agora eu entendi que é uma abertura maior, é uma cosmovisão. É um choque de paradigma. É um choque de paradigma. Ela está falando de um choque de paradigma. Tá. Exato. Obrigada, Marta. São questões, imagina, obrigada eu. São questões diferentes. Marta, aqui página 19, argumentologia. Os itens 5 e o item 9. Docência, o exercício da TARES visando estimular auto- e heterorretrocognições. E o item 9 ali, retrocognição. O esforço para aumentar o equilíbrio emocional e, com isso, acessar gradativamente mais informações do passado pessoal. Qual a importância que você vê do acesso à nossa aula-memória aí nesse item? Nesses dois, aliás, né? Eu vejo que são bem interessantes pelo seguinte: na hora que você trabalha com a docência, vários atributos vão ser trabalhados. Por exemplo, a questão do estudo, por exemplo, a questão da didática. Como que você vai passar aquela informação para aquele aluno? Isso é muito importante. Agora, às vezes, tem alguns pontos que você não consegue entender, ou então você entende num paradigma mais restrito. Quando você está no exercício da TARES, principalmente em sala de aula, os amparadores, muitas vezes, quando eles se aproximam, eles passam ideias, passam informações, e essas informações fazem com que você recupere algumas ideias que você não havia se esquecido. Ou então, você começa a pensar em coisas que você não havia nem sequer cogitado. Então, há um enriquecimento aqui para o professor e também para o aluno. Agora, é importante, no caso da docência, mesmo se a pessoa for dar aula, a mesma aula 2 dias seguidos, que ela estude no primeiro dia, no segundo dia, então faça sempre uma leitura. Por quê? Na hora que ela entrar em sala de aula, aí ela fica livre
só para responder as perguntas, porque ela faz maior conexão com o amparo. E a partir daí, ela pode ser mais assistencial para o aluno. No item 9, retrocognição, o esforço para aumentar o equilíbrio emocional e, com isso, acessar gradativamente mais informações do passado pessoal. Se nós tivéssemos um pouquinho mais de equilíbrio emocional, nós teríamos mais retrocognições. Porque a maioria das nossas retrocognições, elas mexem com o nosso emocional. Agora, quando se fala em retro, nós não estamos falando só em aspecto mnemônico, não. Nós estamos falando em consciências que ficaram presas num determinado período da nossa história. Então, essa limpeza energética que vem junto com a retrocognição, ela é fundamental. Esse estofo energético, ele vem quando a pessoa está mais equilibrada através da razão. É o que o professor Valdo falou hoje na mini tertúlia, a questão assim, da gente, daquela pessoa que se emociona tanto que ela acaba se contagiando com a doença do paciente. Então, num processo retrocognitivo, isso precisa estar muito claro, porque o médico ele não pode se deixar contaminar pela doença do paciente. É justamente pela evocação do pessoal, né, que ainda está ligado e que muitas vezes a nossa relação não foi das melhores, sim, né? Sim. Estofo para conseguir fazer a desconexão, assistir um caminhamento, né, nesse sim. sentido que você está falando. Exato. Pouco. Oi, hoje na mini tertúlia, o professor Valdo falou alguma coisa assim, ó, nunca uma pessoa se recicla sozinha. Sim. Fala um pouco mais disso, porque eu acho que tem a ver com aquela pergunta da Ana, dessa interferência da reciclagem de um sobre o grupo, que pode até ser, eu não sei, na sua experiência, um dificultador dos reciclantes, né? Essa coisa de ter que trabalhar a grupalidade. Como é que você pensa isso? Eu vejo que é mais a questão realmente do passado, da ligação com as consciências do nosso passado milenar, secular, às vezes, depende de cada caso. Então, o que eu vejo em termos assim de questões do passado, quando uma pessoa está querendo, é igual, assim, vamos supor um casal. Um quer ir para a França, outro quer ir para a Inglaterra. Então, você percebe que fica difícil conciliar as duas questões? Agora, quem tem razão? O que quer ir para um lugar ou o que quer ir para o outro lugar? Depende. Às vezes, a necessidade de uma pessoa é de ir para um lugar. A necessidade da outra é de ir para outro lugar. Depende. Na hora que eu escolho ir para um determinado lugar, eu estou escolhendo ficar atrelada àquele holopensene, aquelas consciências. Ou seja, eu já descartei aquelas outras do outro país. No caso das retrocognições, o que eu vejo também é parecido. Ou seja, eu quero me atualizar, eu quero ficar em sintonia com a equipe extrafísica da Conscienciologia, eu quero ficar em sintonia com a equipe de amparadores, ou eu quero ficar preso aos valores do meu passado. Se eu quiser ficar presa aos valores do meu passado, eu vou ter muita dificuldade de mudar de ideia. Por quê? Porque aqueles valores do passado traziam benefícios sociais. O poder, por exemplo, é um valor social. Não é um valor evolutivo, não é um valor consciencial. Então, eu vejo que a maioria das questões, elas ficam nesse impasse. Agora, o que acontece, por exemplo, quando a pessoa resolve mudar? Às vezes, nesses casos, o assediador ou os assediadores, não sei, aí teria que ver o caso, também vão mudar. Puxa vida, mas olha, aquela pessoa X mudou o pensamento, não é mais assim. Ou eles ajudam a pessoa que mudou,
ou eles simplesmente vão para outro lugar. Repuxo, às vezes, do reciclante, é exatamente isso que eu acho que você está querendo dizer. Ele quer mudar, mas, é claro, nem todas as consciências querem mudar, porque a mudança dele provoca a mudança no grupo extrafísico, e aí ele vai nesse repuxo, vai ou não vai, até que ele consiga fazer essa libertação, vamos dizer assim, e renova todo mundo, né, Marta? Sim. O objetivo é esse, né? Agora, é como se fosse uma teia. Na hora que um puxa a teia, isso reverbera em torno, reverbera ao derredor. Marta, na página 17, por favor, interaciologia. Acho que tem a ver com o que você já estava falando, a primeira interação, a interação concentração de talentos e dinamização dos desempenhos evolutivos. Essa interação, concentração de talentos, dinamização dos desempenhos evolutivos. Uma coisa que eu vejo, quando nós falamos em talentos, nós falamos em habilidades, nós falamos de uma série de coisas positivas. Você imagina, por exemplo, quando as pessoas têm habilidades semelhantes e querem a mesma coisa. Ocorre uma potencialização do amparo ali. Dinamiza. Dinamiza. Agora, isso é uma ajuda tanto para o próprio grupo, quanto para a equipe extrafísica. Você sabe que eu fiquei pensando, na hora que você falou dos verbetes, que isso não deixa de ser um grande dinamizador de talentos, né? Porque as pessoas vão defendendo. Se a gente for pensar em todos os verbetes que já foram defendidos, né, a linha de cada pessoa, né, a pessoa vai trazendo um grupo e vai defendendo ideias. E a junção disso vai também dinamizar. Agora aí... dinamizar os talentos de cada um, né? Quando a pessoa começa a juntar esses grupos, isso vai potencializar mais, né? Agora, é uma inteligência bem interessante que tem por trás de tudo isso. Então, por exemplo, a uniformidade da apresentação, o confort. Então, é uma coisa uniforme, as sessões são as mesmas para todas as pessoas. Agora, dependendo do tema, uma pessoa vai usar um trinômio, outra vai usar outra. Às vezes, temas semelhantes serão usados. Então, eu vejo que nós não vimos ainda o valor da verbetografia. Também acho. Se nós... O confort, ele ajuda, né? Aparentemente parece um limitador, mas é exatamente o contrário. Ele vai fazer com que o verbete, a ideia, vá para cima, né? Exato. Fique mais. É muito interessante. Porque você não precisa se preocupar com o confort, né? Você tem que se preocupar, mas ele já está mais ou menos ali te delineado. Você tem que passar a pensar na ideia. Exatamente. É a ideia que a pessoa está defendendo e o grupo que ela vai assistir através daquela defesa que ela fizer. Então, a gente não... Por exemplo, uma coisa assim que eu vejo é a questão assim, dos benefícios. Se nós fôssemos fazer a divulgação desses benefícios, ficaria uma coisa assim, cabotina. Puxa vida, mas... Então, a questão da observação, eu vejo que ela é fundamental. Nós precisamos desenvolver, né, essa questão de troca de informações, a questão do diálogo. Tudo isso é muito importante. Beleza. O Marta, aqui na página 16, em Fatologia, na linha 10, você fala assim, a expansão do livre-arbítrio pessoal. Eu queria que você comentasse um pouco isso em relação a Ressex. Essa questão do livre-arbítrio, ele aumenta toda vez que a pessoa estiver trabalhando de uma maneira, em primeiro lugar, cosmoética. Segundo lugar, verificar o que vai ser melhor para a maioria das consciências. E a questão também da parceria com os amparadores. O que os amparadores esperam? Então, em primeiro lugar, não sou eu que quero. São os amparadores. Isso é um paradoxo. Porque é o livre-arbítrio que eu não quero, né? Mas eu não quero, entendi. É um paradoxo isso. Mas é um paradoxo, por quê? Porque já existe a parceria. Já existe a condição aí de cada um de nós estarmos trabalhando junto com... Imagina, por exemplo, chega aqui você e você fala assim, não, hoje nós vamos fazer uma leitura diferente. Não tem como. Por quê? Porque você sabe que essa não vai ser a melhor condição
para o espectador, para a apresentação do verbetógrafo. Então, entram muitas questões aí que a gente precisaria analisar, né? Não, tá certo. Oi, isso realmente é um paradoxo, né? E esse paradoxo eu acho, é paradoxo que vem da antiguidade até, né? Com os filósofos e tal. Só que eu acho que a Conscienciologia, ela resolve bem esse paradoxo com essa questão que a Marta falou, da cosmoética. Na hora que você entra no fluxo do cosmos, você tem mais liberdade, mas você está naquele fluxo do cosmos, né? Porque então assim, é a causação, mas com livre-arbítrio. É um paradoxo. Quer dizer que vai aumentando o livre-arbítrio, mas você não defende Não mais defende isso, porque isso mais já é do que secundário. isso, Marta, como você colocaria a questão de você solucionar você ter um agrupamento kármico, né, de pessoas lá trabalhando? Como você otimizava o processo com relação à ressexologia? Como otimizar a reciclagem do agrupamento kármico? Deu para entender? Agora sim, uma coisa que eu vejo, Conceição, é o seguinte: a reciclagem é uma técnica para ser usada individualmente. Eu não posso, por exemplo, querer que ela faça a reciclagem. Olha, você precisa reciclar. Então, nós já fizemos muito isso no passado. Não deu certo. Então, na hora que eu faço a minha reciclagem, que eu mudo os meus padrões, os meus valores, isso daí já é uma coisa que vai refletir, vai repercutir na outra pessoa, nas outras pessoas com as quais nós estejamos convivendo. As outras pessoas vão se sentir incomodadas, mas agora, aí são elas que precisam resolver o que elas vão fazer, qual é o próximo passo que vai ser melhor para elas. Nós não podemos estar interferindo na vida das outras pessoas. Nesse modo. Certo. Então, esse tema, autodeterminação ressexológica, como ela poderia se relacionar com esse tema, agrupamento kármico? Olha, na autodeterminação ressexológica, uma das coisas que eu vejo que é importante na pesquisa é a questão da observação. A observação é o fato de você olhar, prestar atenção, registrar, mas não julgar nada, não acrescentar nenhuma imaginação, nada disso. Então, eu estou olhando agora para quem? Eu estou olhando para a Fafá. Fafá está com o polegar, com o dedo assim no rosto. Boca fechada, os lábios estão afastados. Eu não sei se ela está sorrindo. Percebe? Pelas energias, você até pode falar isso. Mas, na hora que você está fazendo esse relato, você não pode julgar que a pessoa esteja rindo. De repente, ela pode, ou então uma outra pessoa, pode fingir que está rindo, tem aquela expressão que o pessoal usa, né, o sorriso amarelo, que na realidade não é bem assim. Então, a gente precisa ter uma certa cautela, a questão da observação. Como que eu posso ajudar melhor essa consciência aqui? Às vezes, se afastando, porque na hora que você se afasta, você dá oportunidade para ela reagir. Às vezes, o melhor é você interferir. Mas de que modo que você vai interferir? De um modo que você não seja intrusiva, do modo que você não cerceie os direitos da pessoa. Então, respeitar o direito das outras consciências é uma das coisas mais importantes que tem. Mas não aquele direito anticosmoético. É o direito legítimo da consciência em evolução. Ok, gente, nós estamos então no nosso horário. Nós queremos agradecer aí a verbetógrafa Marta por essa aula, né, que ela deu de ressexologia. Aguardamos as dezenas, né, Marta, de verbetes. E passamos então aos nossos comerciais. Obrigadas aos tertulianos e teletertulianos. Obrigada, Mabel. Pontuações da tertúlia de hoje. Tivemos 23 assinaturas no livro de presença, 35 perguntas presenciais e 13 perguntas online. Hoje teremos os avisos da Tânia, Colégio Invisível da Cosmoeticologia,
e a Geovânia sobre o Congresso Internacional de Autopesquisologia do IPC. Boa tarde a todos. Venho convidar aos colegas evolutivos para o 17º Encontro do Colégio Invisível da Cosmoeticologia, que vai acontecer agora do dia 22 ao dia 24 de novembro de 2013. Vai ser no salão de aula do Polo Discernimento. Ao mesmo tempo, vai estar acontecendo a 12ª imersão laboratorial. Nós teremos várias apresentações de trabalhos inéditos, teremos 4 bibliografias de personalidades importantes relacionadas com a cosmoética. A programação está bem interessante, então nós esperamos a presença de todos vocês. Muito obrigada pela atenção. Boa tarde. O IPC convida a todos para o 2º Congresso Internacional de Autopesquisologia, Ciência Aplicada à Maxi Proex Grupal. Será do dia 15 ao dia 17 de novembro, no Hotel Bourbon. Ele tem início às 14 horas do dia 15, na sexta-feira, e às 14h30 começa a conferência aberta ao público com a professora Malu Balona, Autopesquisa Científica, Estudo Técnico de Si Próprio. Façam a sua inscrição, quem ainda não fez. O telefone do IPC é 45 2102 1448. Obrigada. Tertúlia de amanhã. Minas terrestres. Especialidade: pacifismologia. Verbetógrafo Gustavo Vieira. Boa tarde a todos e obrigada.